Quanto maior o prédio, maior o tombo, né? Vai de volta para a prancheta e vamos trabalhar. A inovação, ela nasce da barriga no balcão. Ela nasce na rua, observando as coisas como acontecem. Então o que você está pensando? Falei, vamos dobrar em 5 anos. Brasília não foi pensada em 5 anos? A alma tem que ser compatível com o corpo que ocupa. Eu já vi empresas quebrarem por excesso de venda. Nós, loucos, somos aqueles 2% que vai fazer as mudanças do mundo. Esperança não é estratégia. Enquanto muitas empresas escolheram a crise, a Porto Seguro criou empregos, ampliou serviços e cuidou de quem mais precisava nesse país. Essa decisão tem nome, e esse nome está aqui hoje com a gente. Hoje, aqui no nosso Papo de Tubarões, um amigo querido que eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês, um líder que não apenas dirige a companhia. Ele direciona impacto, ele cria o impacto real na vida das milhões de brasileiros. Bruno Garfinco é presidente do Conselho da Porto Seguro. A Porto representa a combinação rara entre preparo técnico, visão estratégica e sensibilidade humana. Bom, ele é formado no Mackenzie, é isso? Mackenzie. Com MBA em Boston University. E ele também é uma pessoa extremamente generosa e carinhosa. Quando a gente pensa no Bruno, a gente pensa nas coisas que ele faz para todo o ecossistema em torno dele, desde os amigos até todo mundo, assim, principalmente pela cidade. Ele passou por sinistros, processos, operações, automóveis, passou por tudo dentro da companhia. E cresceu passo a passo até chegar no topo hoje como presidente do conselho. Ele entendeu o funcionamento profundo de cada área da Porto. Essa é a força da liderança que transforma empresas em ecossistemas. E é isso que ele faz de uma forma brilhante. Bom, eu sou super fã da Porto, uso todos os serviços da Porto. Por acaso eu estava falando para ele que uso seguro-saúde, uso seguro de carro. E o que é mais legal é ver como eles aceleram na inovação, como eles fortalecem o impacto social, como eles se tornaram uma marca muito admirada no nosso país. E falando em liderança, que melhora a vida das pessoas, gente, eu tenho uma mensagem muito legal para vocês hoje, aqui da HP, que é o nosso patrocinador. Ele é patrocinador da nossa 3ª temporada. Janeiro já chega atropelando, né? A gente tem prazo, tem lista, tem projeto, tem planejamento, e a gente precisa de ferramentas que acompanham a gente nesse ritmo. E é exatamente disso que a gente vai falar e vai mostrar para vocês com a HP Smart Tank. A 794, ela faz toda a diferença, eu uso e adoro. Ela é premium, sem cartucho, super econômica e também imprime 12.000 páginas em preto e branco e 8.000 coloridas. É muito rápido. AirPrint, Wi-Fi, banda dupla, impressão frente e verso, automática. A HP tem tem um aplicativo da HP que controla tudo isso. E ainda tem o HP Printables, que são planners, listas e materiais gratuitos para baixar. O link está aqui embaixo. Enquanto a gente fala, vai lá dar uma conferida na HP Smart Tank que vocês vão adorar. É inovação muito impressionante. Eu adoro HP Smart Tank. Bom, vamos falar um pouquinho, Bruno, de Porto, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é o Bruno. Essa talvez seja a pergunta mais difícil do dia. Da vida, né? Da Quando vida, a gente tem que falar da gente, né? Não, Bruno hoje é um filho do Jaime e da Cleusa, pai do Nick e do Zac, presidente do Conselho da Porto Seguro, irmão da Ana, apaixonado por esportes radicais, curioso. Meu hobby é tudo relacionado ao automóvel. Acho que eu sou tipo um petrolhead, talvez. E pensando sempre o que a gente pode fazer de melhor dentro dos superpowers que nos foram concedidos. Eu vi que você está com seu filho nesse projeto dos carros, né? Meu filho, ano passado, Eu vi. ele começou a andar de kart comigo, pequenininho, e na medida que ele foi gostando e se entusiasmando,
Eu falei, vem mais próximo de mim, vamos fazer uma atividade juntos. E agora ele participa de algumas corridas de carro comigo também. Eu vi. É. Que sensação incrível essa, hein? Não, eu vou te falar que eu vibro mais torcendo por ele do que Quando você está eu dirigindo. tô dirigindo. É mesmo? Com certeza. Mas, e não dá um medinho também de vê-lo naquela velocidade na Dá pista? medo, mas faz parte da emoção de torcer pela superação, de ver ele sendo melhor que eu. Ele tem uma oportunidade que eu não tive, de Esse dirigir apoio. tão jovem. Eu gastava minha energia muito mais em outras atividades. Eram outros tempos também. Minha família não tinha os recursos que hoje eu disponho para poder apoiá-lo Ajudá-lo, nesse hobby. Então, é muito prazeroso para mim. E você sabe que uma vez, eu escutei uma história muito legal. A mãe do Pedro Paulo estava assistindo ele na Fórmula 1, Diniz, né? E ele estava lá, em último lugar, sei lá, estava no começo, quando ele estava sempre atrás, no começo. Aí falou, nossa, precisa torcer para ele. Ele falou, não, 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 deixa ele assim, devagarzinho, eu prefiro assim. Meu pai fala isso todas as vezes. Não Vai é? devagar, Vai pode deixar. devagar, vai devagar, como assim, né? Pode deixar. Mas é um olhar de proteção, porque é um esporte bastante arriscado, né? Mas nesse caso, eu trato mais como uma oportunidade de estar convivendo pai e filho do que como esporte. Mas você acha que ele vai escolher essa carreira? Você imagina isso? Eu não sei. Não é uma coisa que eu quero, nem vou ficar mais feliz ou menos feliz, mas eu acho que o privilégio de hoje poder fazer uma atividade com ele e ter mais oportunidades como essa, eu acho legal. Tenho outras oportunidades com o meu outro filho, o Zach, que gosta de surfar. Então, que eu divido um pouco dos meus interesses, né? Então, eu acho ótimo também. Então, eu acho que cada um tem a sua personalidade, não precisa fazer para me agradar, precisa fazer pela felicidade, mas eu não posso esconder que, obviamente, eu fico muito satisfeito e muito feliz de poder conviver com eles. Você sabe que o grande ensinamento que um pai pode trazer é o exemplo mesmo. E fazer coisas juntos, fazer coisas junto, a experiência dessa convivência é o que marca a alma para a vida. Sim, e eu acho que, deixa eu falar Shark Talk aqui hoje, e marcou muito a minha vida o exemplo que meu pai me dava, que não tem nada a ver com carro, mas sim tinha, porque ele saía muito cedo para trabalhar, voltava muito tarde, e eventualmente ele trocava de carro. E aí chegava olha, o Passat TS, acho que é uma coisa das antigas, não é? Vamos entregando idade aqui. Ou a Caravan Commodoro, ou o Santana Executivo. E aí sai você com ele para testar, para E aí usar. a gente vinha, e era um evento, a chegar um carro novo na minha casa. Então, é uma outra geração, uma outra época de vida, mas numa empresa que tem no seu principal negócio o seguro de automóvel, isso se conectou muito também com a nossa história da família e também do negócio. Hoje, eu acho que eu sou uma vítima dessa admiração que eu tinha pelo meu pai, vendo ele traduzindo o sucesso dos negócios na evolução da frota que ele dirigia. E aí hoje isso eu acabo fazendo com meu filho de uma outra forma, mas eu acho que tem um pouco desse DNA lá de trás. Ah, com certeza. O teu pai era um cara muito fora da curva, né? Muito, sim. Ele é uma das pessoas mais admiradas do Brasil até hoje, quando se fala de empreendedorismo, de transformação, de geração de impacto. Sempre o nome dele é um dos primeiros que aparece. Então, essa convivência que moldou esse homem maravilhoso que você é, né? Porque você faz a mesma coisa, você gera muito impacto. Puxa, Cris, assim, tenho muita admiração pelo meu pai, mas essa admiração ela vem acompanhada de uma carga e de um peso que não é trivial. Então, por muitos e muitos anos, talvez eu não tenha sido a pessoa mais feliz do mundo, porque
a pressão que eu Cobrança, sentia né? estava mais associada a uma cobrança do que a leveza e felicidade. Eu queria mostrar que eu não era apenas um filho barra herdeiro, barra uma pessoa privilegiada. Então, quando eu decidi fazer MBA, quando eu decidi me afastar da família, era exatamente para eu conseguir conquistar um espaço, ser reconhecido pelo mundo empresarial, porque eu queria provar para todo mundo que não estava obtendo nenhuma vantagem. Depois eu fui buscar outras coisas para ter essa mesma sensação. E, então foi um peso muito grande na minha trajetória profissional, essa sombra do Jaime, que sim é uma pessoa maravilhosa, que gasta a sua energia em filantropia, em discutir o futuro do país, se envolve em grupos de política para saber o que está acontecendo, realmente se dedica a isso e fez uma gestão maravilhosa da Porto Seguro. Não, você pensar que o Brasil passou por milhares de planos econômicos nesse período. Quem sobrevive ou quem cresce com todo esse desafio tem que ser muito bom no jogo, Meu viu? pai fala muito, ele fala, olha, é mais sorte do que competência. Sei, sei. Eu que o digo, eu passei por todos esses planos e eu olho quem está em volta, né? E quanto maior. Eu sempre falo, pessoal, mas empresa grande não sofre tanto. Eu falei, quanto maior o prédio, maior o tombo, né? Porque assim, é muito, muito maior a responsabilidade. Uma empresa menor você consegue. Ela é mais maleável do que um negócio muito grande. Um Titanic para virar é muito grande, muito difícil, né? Quer dizer, um navio muito grande, você mexer, ele é muito difícil. Então, quem conseguiu formar empresas essencialmente brasileiras do zero, nesses últimos 30, 40 anos do Brasil, realmente tinha que ter muita competência. Mas eu acho que falando um pouco, né, dessa origem e do que formou a cultura organizacional, que hoje ainda é o que nos move adiante, minha família ela é originalmente imigrantes, então o da Ucrânia, meu avô. E faleceu muito cedo, meu pai assumiu a empresa com 30 anos de idade. Eu tinha acabado de nascer. A empresa era a 40ª do ranking, uma empresa microscópica, que não valia nada e estava quebrada em 1980. Nossa, Então, não faz tanto tempo assim nada. para a história da Porto, para 40 ela anos. ser o que virou. Sim. Então, embaixo do comando do Jaime, ela acabou expandindo, foi para 120 negócios diferentes, mas baseado num princípio de trabalho barriga no balcão, simplicidade, pouca hierarquia, muita participação, política de portas abertas e voltada para a felicidade das pessoas. E com uma obsessividade pela qualidade do que entrega para o cliente. Então, esses princípios que eu fui sendo exposto, eles não eram necessariamente só princípios dentro da empresa, eles eram princípios colocados na minha família também. Então, as orientações, as sugestões, os estágios que eu fiz com 16 anos de idade, com 17 anos de idade, com 18 anos de idade. Fiz faculdade Mackenzie, mas eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então hoje, né, a gente está aqui no Shark Talk. Pô, mas assim, eu sou empreendedor. Cara, deixa eu te falar um negócio. Primeiro você trabalha muito. Isso é muito bom falar. Primeiro você trabalha muito. Já me perguntaram muito por onde eu entrei no negócio da Porto. E foi no call center. Atendendo quem batia o carro, que tinha um sinistro, me ligava, eu atendia o telefone. Olá, você ligou para Azul Seguros. Em que posso ajudar? Foi assim que começou o negócio. Agora, sim, eu tinha 2 faculdades. Eu recebia uma ligação e eu falava, nossa, aqui tem uma oportunidade. Claro, mas é esse que é o negócio. Tem uma oportunidade de melhorar esse processo. Essa Isso. ligação não deveria existir. E aí a gente melhora o processo e essa ligação deixa de existir, logo o custo de administrar a empresa cai. Se o custo de administrar cai, a sua competitividade aumenta e você vende mais. Bruno, eu sempre falo
que a inovação, ela nasce da barriga no balcão, ela nasce na rua, observando as coisas como acontecem. Você não consegue fazer isso sentado na mesa lá em cima. Você vai conseguir fazer isso em contato com as pessoas. Tem coisa que te ensina mais do que o consumidor? Não. Hoje fala-se muito, né, da centralidade do cliente. Hoje a administração passou a ser cada vez mais ciência. Então tem muitos Dados, né? estudos, Muitos estudos de dados. caso. Quem não tiver preguiça, tem muito conteúdo na internet. Você pode ter acesso a uma educação no nível de Harvard, hoje, gratuita, se você não tiver preguiça e não ficar desfocado scrolling no seu TikTok. É. Agora, vai de cada um, aonde você gasta na sua energia. Mas essa base foi fundamental para, em 2019, quando o Jaime me convidou para ser o seu sucessor na presidência do Conselho de Administração, para repensar o que a gente ia fazer dali para frente. Eu acho que uma base sólida e a oportunidade de trabalho que ele construiu com a reputação da marca Porto, o que essa marca agrega de valores e reconhecimento para os consumidores. Era uma incógnita, era uma oportunidade. E você vai achar engraçado. O planejamento estratégico da Porto de 2020 a 2025, ele foi feito baseado assim, uma leitura de revista tipo da Interbrand. Sério? Como assim? Eu tinha acabado de assumir. O conselho que meu pai me deu foi: olha, vai lá, não estraga nada. Tá tudo dando certo, a empresa é lucrativa, não estraga, que tá tudo funcionando perfeitamente. Eu fui nas primeiras 2, 3 reuniões, entrei mudo, saí calado e ganhei uma estrelinha no final, falando que eu tinha feito uma ótima reunião. Não fiz nada, só estava presente. Mas me deu uma depressão isso. Falei, gente, eu sou muito novo, eu tenho que ser capaz de criar uma agenda, seja ela de inovação, de qualidade, mas uma agenda. E aí que eu estava lendo uma matéria da Interbrand e falava que a Porto era a 17ª marca mais reconhecida do país. E tinha todas as outras, 16ª, 15ª, até a primeira. Eu vi e embaixo era o valor da marca e quantos clientes essas marcas tinham. Então tinha a loja Renner, tinha Itaú, tinha Brahma, Skol, um monte de cerveja. Eu falei, olha, nós temos uma quantidade de clientes desproporcional ao quanto a nossa marca é conhecida. Todo mundo que estava melhor no ranking tinha um maior número de tinha clientes. muito mais clientes. Pô, também o ticket médio é mais baixo, né? Verdade, também. Mas comprar uma cerveja é barato, né? Verdade também. Os caras têm 1 milhão de pontos de venda. Por isso que eu tô te falando que a estratégia foi tão bizarramente Criada dali. pensada. Mas o pensamento faz todo sentido. Então, aí desse pensamento, falando da marca, eu chamei o CEO na ocasião, que era o Roberto. Falei, Roberto, olha aqui na revista. A gente é a 17ª marca mais conhecida do país. Mas longe de ter a proporcionalidade Número de clientes. do número de clientes e, obviamente, o lucro também não está proporcional ao quanto a gente é conhecido e amado nesse contexto. A gente tem 2 opções. Ou a gente estraga a marca para ter um equilíbrio de retorno melhor, só que eu não tenho coragem de fazer isso. Claro. Meu pai demorou anos para construir, então não vamos fazer isso. Ou a gente tem que aumentar o número de clientes. Aí ele olhou para minha cara e falou, faz sentido. Aí ele falou, mas quanto? Aí eu falei, olha, eu acho que tem que ser um número que qualquer um consiga explicar. Então o que você está pensando? Eu falei, vamos dobrar. Em 5 anos. Ele, mas 5 anos? Eu falei, a gente vai dobrar em 5 anos. Brasília não foi
pensada em 5 anos, fazer 50 em 5, não era esse o mote de construção do É. país naquela geração? Por que então vamos dobrar em 5 anos? E aí eu expliquei para ele, falei, olha, não se assusta, porque o CAGR de crescimento é 15%, você dobrar em 5 anos. Então, parece muito, mas é um prazo ok, é razoável. E, obviamente, que vamos ter que repensar, porque não vai ser aumentando a quantidade de clientes de seguro de carro, nem cabe mais carro na rua, vamos ter que pensar em outras coisas. Daí a gente pensou em seguro celular, abrir cartão de crédito bombou, consórcio vem bombando. Aí a gente foi pensando o seguro saúde que você me contou, que você é minha cliente. Então, tudo isso foram as soluções E oferecidas. olha como tem a ver, porque quando eu conheci o seu CEO, incrível, ele me falou o seguinte: a gente precisa, porque eu sou diretora da Fiesp para micro, média empresa, né? E aí ele falou: quantas empresas tem lá? Eu falei: umas 8 milhões e 700 mil. Ele falou: eu quero falar com essas pessoas porque eu tenho que fazer seguro-saúde dessa turma. Quer dizer, buscando aumento de Sim, clientes. Tinha tudo a ver alinhado com o propósito que vocês tinham. é. Porque a base da Porto, até então, até 2019, você podia começar em qualquer ponto como cliente, mas a gente não tinha uma proposta de cross-sell e uma organização das marcas que favorecia a independência. Então, dentro de uma empresa tão grande, você acabava tendo um comportamento de startup que tem o seu cash cow, que era o seguro automóvel. Então, toda vez que a gente tinha um problema no seguro de automóvel, todos os cérebros que lá compunham a inteligência da empresa paravam o que estavam fazendo para socorrer a vaca leiteira. Só que com isso você não estava dando o oxigênio necessário para desenvolver outras linhas de negócio que tornariam a empresa diversificada e com menos volatilidade de resultados E mais econômicos, abrangente, né? Muito mais mais abrangente. abrangente. E aí eu fui derivando e falando e pensando sobre essa estratégia. E hoje, voltando no retrovisor, quando eu olho para o sucesso, deu certo, a gente conseguiu Dobrar. dobrar, batemos 101% da meta de dobrar o número de clientes. Então foi um sucesso. Mas hoje, olhando, né, para trás, eu pensei de uma forma diferente, mais lúdica, que é, naquele momento que eu li na revista, o que eu vi ali é que a alma da Porto Seguro era maior que o corpo que ela habitava. Então, quando você, empreendedor, estiver pensando no teu negócio, primeiro de tudo, existe o propósito, existe a solução, o que, que você serve de problemas dos clientes, mas o que, que é a alma do teu negócio? Assim, a alma tem que ser compatível com o corpo que ocupa. Se você não tem essa compatibilidade, você vai desenvolver outras doenças, sintomas, talvez não positivos e não saudáveis para a sua organização. Sei lá, essa é uma coisa Não, que eu mas tenho trabalhado muito. você está falando de uma coisa que está cabendo dentro do meu momento, assim. Eu tive a gente criou um negócio, né, essa categoria dos alimentos com colágeno lá em 2010. Foi o primeiro produto de colágeno do mundo, então era uma coisa de uma nova categoria, um negócio muito disruptivo. A empresa cresceu muito e a gente teve um problema societário grande em 2013, 14, 15, por aí. 2015, 16. E aí a empresa sofreu um impacto muito grande. E aí eu senti exatamente o que você está falando aí. A alma dela, o tamanho do negócio dela, o tamanho do propósito dela e a transformação que ela estava trazendo para esse mercado de bem-estar é gigantesco. Que hoje esse é um mercado de mais de 100 bi no mundo, o mercado de colágeno. Porém, com esse impacto, a gente ficou com um corpo pequeno para atender o que a gente tinha posto no mercado. Foi o maior sofrimento que eu tive. É, Porque eu tinha uma coisa descompassada ali. Entendeu? O momento da estrutura dela muito impactada com esse problema societário e
e o negócio gigantesco à minha frente que eu tinha aberto, Estados Unidos, Europa, tal, não sei o que, já com você entendeu? Aí você Claro. fala, socorro, como é que eu vou fazer para ajustar essa coisa? E agora que você falou isso, que eu entendi o sofrimento que eu tive os últimos 10 anos, porque eu estava trabalhando para ajustar o corpo à alma dela. É. E a velocidade que essas coisas vão se ajustando, elas têm muito a ver com a capacidade da engenharia. Não, A equipe. equipe, o empreendedor, mesmo nós na Porto, eu tento ter uma agenda bem simplista, assim, tentando replicar uma gestão de startup no dia a dia. Mesmo a Porto tendo 80 anos, a gente tenta fazer essa gestão simplificada, porque esse é o mercado competitivo que nós estamos inseridos. Sim. Se eu não ter a velocidade, eu vou ser disruptado. Não, e essa humildade é o que faz o negócio crescer. Sim, sim. Agora, a humildade muitas vezes é você olhar para um processo e ter a consciência que ele não é escalável. Porque no mundo onde o digital favorece o crescimento, o growth, o convite para você acelerar vendas, ele é muito sedutor. Porém, se você não tiver os processos robustos para suportar esse crescimento sem que isso agregue um custo Um problema. de problema, ou um NPS muito baixo, um NPS muito baixo mata teu negócio. Sem dúvida. Então, essa modulação da velocidade do crescimento para buscar o tamanho da alma, para encaixar no corpo, isso, muita gente quer que a gente traga isso como uma ciência, mas eu falo, olha, isso é arte. É. É a arte e a barriga no balcão é o único jeito de você pintar esse quadro. Você tem toda a razão. Você sabe que eu sempre falo que eu detesto surpresa, boa e ruim. Porque eu já vi empresas faturarem muito e quebrarem por falta de estrutura. Tem uma história clássica de uma empresa multinível que começou lá, 100 milhões, 200, 300, e o negócio foi crescendo com um produto que depois foi meio discutido se o produto era bom ou ruim. Tudo bem, não faz mal. Eles chegaram em 1,2 bilhão de faturamento. Quando eles chegaram em 1,2 bilhão, eles quebraram com 400 milhões de dívida. Então, eles escalaram numa velocidade onde o corpo não tinha nem menor estrutura para atender. Exato. E o negócio quebrou. Então, eu já vi empresas quebrarem por excesso de venda, eu já vi muita empresa quebrar por falta de venda. Esse é a mais clássico que a gente conhece. Sim. Mas eu já vi quebrar por excesso de venda. Então, o você saber até onde você pode escalar é muito sábio, tudo que você está falando. Porque realmente poucas pessoas falam, não, vai, que eu vou arrumando, vou fazendo. Mas é muito perigoso, principalmente para a marca. Porque, às vezes, esse vou fazendo pode ferir a marca. Porque você começa a ter tanto problema, mesmo que você consiga consertar, vai dizer que a empresa não quebre, você vai ter tanto problema mal gerenciado, com uma má gestão desses problemas, que você fere a marca. E aí, a longo prazo, isso acaba criando um prejuízo muito grande. Porque tem uma diferença entre o mindset do empreendedor e o mindset do gestor. E as empresas, quando acho que começam, o empreendedor ele é baseado na empolgação, em engajar. Otimismo. Ele está vendendo um sonho e ele vai buscar esse engajamento de todo mundo. Mas chega uma hora que alguém tem que aterrissar esse negócio. Então, aí nessa hora eu acho que é bacana o empreendedor abrir espaço para uma gestão, que o Mais CFO profissional. possa colocar um pouco de regra no sonho, que não é confortável. E para nós que gostamos de empreender, colocar esses constraints Começa a pôr um monte de regras. Pô, nossa, mas esse cara que não... Pô, para de me trazer má notícia. Eu acho que você ter essa política aberta e começar a aceitar esses feedbacks é extremamente difícil. Mas na medida que a empresa vai ganhando essa maturidade, ter essa divisão de tarefas passa a ser fundamental.
Eu estou me lembrando que na Fitoervas, a empresa cresceu muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Dobrava de ano para ano, de ano para ano, de ano para ano. E aí eu montei um conselho. Quando eu montei o conselho, eu chamei um cara que eu tinha conhecido, fui comprar um ponto no Shopping Iguatemi, de uma loja, de uma empresa que tinha quebrado, tinha feito esse ponto, queria vender, de uma expansão do shopping, quando eu montei a franquia de perfumarias. E aí, o cara era um cara negativo, um cara financeiro, mas aqueles financeiro raiz, assim. Fazia a conta até de quanto custava o cafezinho e tal. E eu fiquei com esse cara na cabeça, porque ele me impressionou demais. Aí eu falei, eu vou chamar esse cara para o conselho. E realmente ele era uma pedra no sapato de todo mundo, porque ele era eu me lembro que era na época da inflação, né, dessas coisas, e ele não tinha nem carro, ele não tinha carro, não tinha apartamento, porque ele fazia uma conta e ele provava na conta que não valia a pena você ter um imóvel nem carro, que era melhor se alugar, porque a conta não fecha quando você compra o bem. Aí a conta dele nunca fechava. Então nem carro o cara tinha. Então ele era um cara essencialmente, sim, financeiro. E ele sentava no conselho, aí quando a gente estava lá no maior auge, eu olhava e falava assim, fala, Alberto, e aí? Ele, então. E aí ele era o cara que era a pedra no sapato de todo mundo, porque sempre ele vinha com, não, isso não pode por causa disso, isso não pode por causa daquilo. Mas era Cris, maravilhoso, porque ele me ajudava a você ver as coisas de um teve. jeito Eu não ouvi, tão otimista, eu entende? ouvi faz um mês de um colega que gere, é um sócio, a gente tem uma sociedade com um fundo do Banco BTG Pactual, e o cara que toca a parte de private equity, que é o Renato Mazola, é meu amigo também. E aí outro dia ele me fez um comentário muito engraçado, que eu estava falando sobre uma ideia de um investimento, ele olhou para mim e falou assim, nossa, eu admiro empreendedores, assim, é uma mistura de ignorância com coragem, né? Aí eu falei, pô, mas isso é um elogio? E ele falava para mim, e você, o empreendedor é um burro com iniciativa e poder. É, aí ele falou Eu isso, falava, eu que falei, pô, horror. mas isso é um elogio? Ele falou, cara, é. E ele me explicou. Ele falou, aqui a gente tem tanto cara bom de análise, analista, e só que a maneira, o cara é tão bom em analisar que ele consegue apontar todos os defeitos na tua tese. E por ele apontar todos os defeitos, você não tira do papel, porque matematicamente é loucura você fazer esse empreendimento. Só que aí você vem aqui, Porto Seguro, aí, falando esse negócio que você está querendo fazer, e apaixonado, a fim de fazer, você vai lutar para superar as dificuldades. Só que o esforço, a diversão que você vai ter para fazer isso, é um pouco de loucura. E eu concordo com ele. A gente, empreendedor, tem que ter um pouco de ser sonhador. E se souber fazer a conta direito, acaba não saindo. Não Não, vai fazer. não faz. Ainda mais no Brasil. Ainda No mais aqui. Brasil, né, cada dia você acorda com um imposto novo, não tem conta que feche. Se você for fazer a conta acaba que não fecha. Mas os negócios, ele acaba que dá certo. Não sei como a gente faz, mas acaba que dá certo. Quer dizer, eu sei como a gente faz, né, gente? É muito, muito, muito trabalho. Você economiza o dinheiro do coach, adorei. Esse é o melhor exemplo. Economiza o dinheiro do coach, entenda que não tem atalho, que tem que trabalhar muito. Então a gente trabalha muito e aí a coisa sai. E realmente, se a gente for esperar os financeiros deixarem a gente fazer as coisas, a gente não faz metade do que a gente faz hoje. Simples assim. Quando eu comecei a importar produto, olha só, quando eu comecei a importar produto para o Brasil de cosmético, em 90 e poucos, quando abriu a importação, o Collor abriu a importação, eu comecei a importar a Clarins, foi a primeira marca de cosmético importada no Brasil. E depois eu montei um monte, trouxe um monte. O imposto de importação, presta atenção, era 85%. O IPI era 77%. E o ICM era 25%, fora o resto. Estou falando só de imposto de exportação, IPI e ICM. Então, quando você fazia a conta, o multiplicador do preço FOB era 13,8. Então, se eu comprasse um batom de R$ 10 na França, ele ia chegar aqui a 138.
O dono da Clarins, Christian Courtin Clarins, que acabou se transformando no meu grande amigo, foi a primeira marca que veio para o Brasil, ele falou, quantos pontos de venda você tem? Eu falei, 3. Só tinha 3, porque não tinha mercado, nunca tinha tido produto importado, não tinha ponto de venda. E eram basicamente lojas que vendiam contrabando, né, de perfume naquela época, loja que produto trazia do Paraguai e tal, porque não tinha importação, então o que tinha aqui de perfume ou era falsificado ou era contrabando, era esse o mercado. Então eu falei, tenho 3 pontos. Ele falou, 3? Então você vai levar a sua importação na mala, né, para o Brasil. Ele tirou sarro da minha cara. Você quer abrir uma marca no Brasil com esse imposto, com 3 pontos de venda? Impossível. Isso não vai dar certo. Bom, economizando a história. Ele acabou acreditando. Ah, depois ele falou ainda para mim assim, eu não tenho nenhuma distribuidora mulher no mundo. Ele já tinha, sei lá, 180 países. Eu falei, não tenho nenhuma distribuidora mulher no mundo. Você não vai ser a primeira, né? Ele falou para mim. Bom, dessa conversa, ele acabou me dando a distribuição de Clarins para o Brasil. Fizemos um lançamento, etc., com esse imposto de importação maluco de coeficiente de 13,8. Com o tempo, os impostos foram caindo e tal. Aí um dia ele pegou na minha mão e falou, você não pode ser distribuidora só de Clarins, né? Porque você não vai ter força no ponto de venda. Então eu vou te apresentar outras marcas. Bom, me apresentou um monte de marcas, no final eu tive 28 marcas internacionais, e foi um negócio que eu ganhei muito dinheiro e deu super certo. E todas as marcas que estão aí hoje, Chanel, Givenchy, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Clinique, todas vieram porque eu trouxe desse jeito. Que todo mundo dizia que não ia dar certo e que era um mercado que não ia funcionar. Então, eu tenho um exemplo de uma coisa que disseram que eu era louca. Eu já fui apelidada de louco umas 3 vezes. Mas essa vez, todo mundo falou, você tá louca, você tá louca, você tá louca, esse negócio não vai dar certo. Aí deu. E hoje as marcas estão todas aí. Entreguei para as filiais, montei tudo para eles, quando eles vieram depois com as filiais no Brasil. 15 anos depois, eu fiquei 15 anos distribuidora dessas marcas. E, então, às vezes, você começa com tudo contra mesmo. Sim. Mas tinha uma oportunidade. Eu tinha certeza que o Brasil ia precisar dessas marcas em algum momento. Eu só ia ter que ter o tempo e a coragem, a força de passar por os primeiros anos, até que o imposto fosse mais normal. Depois o IPI caiu de 77 para 10, o imposto de exportação caiu para 40. Quer dizer, demorou, né? Alguns anos. Mas fui caindo e esse número foi melhorando e hoje o coeficiente não é tão alto. Então, sei lá, passou a ser 6, 5, 6, que também é alto, mas tudo bem, não é tão alto quanto era. Então, dá para você, quando acredita, né? O que você está falando tem toda razão. Quando você acredita e tem um pouco de loucura, acaba que vai. Não, e é um acreditar, eu tenho usado agora uma metáfora outra, bastante, que é queimar as pontes. A juventude, ela hoje, ela está muito associada à velocidade de você trocar o que não te interessa. Então, eu estou na Netflix, o programa não me agrada, eu, troco para o outro seriado e está tudo certo. Esse comportamento, tanto das mídias sociais ou os streamings, não compete com o que a gente experimentava, que era assim, você tinha a novela, o Jornal Nacional e Fantástico. o Fantástico. Era uma coisa mais restrita que você tinha que aguentar. Mesmo a parte ruim do programa, você tinha que aguentar. Então, eu acho que fomos moldados numa era de uma resiliência maior. Consistência, talvez, também. Consistência. Então, quando hoje a gente olha para a empresa e você começa alguma coisa a dar errado, qual é o seu grau de resiliência para você corrigir o que está dando errado antes de desistir? Porque se você trouxer o comportamento social de 2025 para o mundo dos negócios, você vai desistir muito rápido. Sem dúvida. Então, eu, na organização, falo isso tanto no quesito pessoas, da resiliência do time, quanto na resiliência de projetos, que eles podem, às vezes, demorar mais para maturar. E a gente, lógico, tem que fazer depara se a gente está lá como investidor e tem uma estratégia por trás, ou se você já mudou para ser um torcedor e a esperança é a sua estratégia. E, gente, desculpa, esperança não é estratégia. Isso é básico, isso aqui.
Então, essa resiliência de eu vou até o fim, mas fazendo todo dia um checkpoint, se faz sentido ainda aquele movimento, eu acho que é uma mistura de ciência com a resiliência. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E que é uma dificuldade hoje. Sim. Eu recruto um jovem saindo da faculdade, 25, 30 anos, ele, quando o chefe dá um feedback negativo, eu não sei se eu quero mais, É. eu tô desmotivado. Não, Que a pessoa não desmotivado, tem, cara. ela entra, não tem capacidade, humildade para aprender, e não dá o tempo para melhorar, que precisa. E aí fala, é muita pressão, é muito problema, eu não vou ficar. Então, é uma fraqueza é uma fraqueza mesmo. Então, como que essa pessoa vai conseguir crescer? Eu estou te falando que eu tive um problema societário 10 anos atrás. São 10 anos que que eu levei para arrumar o problema. 10 anos 10 anos. para arrumar um problema. Sendo que eu não tinha essa experiência. Porque eu tinha, graças a Deus, tive muita sorte. A vitória foi muito bem, a E foi muito bem, tudo foi muito bem. Essa era minha terceira marca. E eu resisti. Quando todo mundo fala para mim, desiste. 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 Eu falei, não vou desistir. Agora, aí tem sempre aquela pergunta, né? Estou sendo teimosa ou estou sendo resiliente? Né? Porque você fica meio na dúvida, estou sendo teimosa ou estou sendo resiliente? Mas aí é o checkpoint. Você acredita ainda no negócio como se fosse o primeiro dia? É. Porque se você acredita que se você. A decisão seria andar à frente hoje, é uma decisão consciente. Você ainda trouxe para si a coragem e você é uma agente de transformação. Eu acho que ter coragem de enfrentar os nossos próprios erros, de falar, "Pô, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, e isso vai me levar adiante", começa a ser uma reflexão. Se você está na passiva ou se você vai para frente, né, para a linha de frente do combate. Você está fazendo conselho em outras empresas? Como hoje a Porto ela foi dividida em 4 verticais. Então, da seguradora que todo mundo conhece, hoje a gente tem a Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviços. O que E o tem no serviço? serviço a gente faz toda a parte que no passado era o encanador, eletricista, Ah, sim, sim. guincho, Sim, limpeza de estofado, sim. instalação de gás, enfim, Não, é bárbaro. tentando criar toda essa Sim. comodidade que hoje não é um grande negócio, mas eu acredito que na medida que os assistentes sociais, o AI, vai invadir mais as nossas vidas, o Vai AI faltar mais ainda ele vai das fazer a pessoas. parte de automática, né, de conversação e Sim. tal. Mas quando você pedir Quem é que para vai trocar o gás? arrumar o gás, o AI vai ter que pedir para alguma empresa fazer isso. Pois é. Então, nós estamos preparando a Porto Seguro para ser essa infraestrutura na Porto Serviço, de ser o last mile of service para os consumidores. É um projeto novo, vai demorar anos para ter a maturidade que os nossos outros negócios têm. Mas respondendo a tua pergunta, cada uma dessas verticais de negócio hoje tem um conselho estratégico. Então, eu estou nos 4 conselhos, Nossa, além do conselho da holding. Então, você não tem tempo nem para respirar. eu estava brincando. Eu participo de todos os comitês da Porto, o de investimento, gente, cultura, remuneração, estratégia, marketing, digital, Nossa, tem tempo nem para respirar. auditoria. Eu, eu, eu tenho uma idade que permite isso. Claro. Eu gosto de fazer parte, de discutir, de conhecer os problemas, ver as pessoas que estão lá expondo os casos, pegando um pouco da temperatura, o feeling. Então, talvez eu seja um presidente do conselho um pouco mais ativo que a média. Bem ativo. Mas essa é a diferença, né, de quem faz, de quem manda fazer. E essa é a diferença da essência de tudo que vocês construíram até aqui. Porque tem muita essa participação mesmo
dentro do negócio, né? Participação mesmo, de prazer daquilo, de transformar aquilo. Agora, falando um pouco nesse negócio de serviço, como está sumindo, estão sumindo essas pessoas, né? Outro dia eu fui no meu sapateiro, por exemplo. E aí ele tinha o pai, que era um sapateiro da vida inteira, agora está o filho ali. E aí eu falei, nossa, que bom que você trouxe o seu filho. Ele falou, mas só consegui um. E mesmo assim ele já está falando que vai fazer outra coisa. Eu falei, mas e o meu sapateiro? Ele falou, vai acabar. Um sapateiro que está lá do lado do sem posto, está lá há 400 anos, aquele sapateiro está lá. Então você fala, puxa vida, né? E o alfaiate, não tem mais. O cara que... Você começa a procurar algumas coisas que estão deixando de existir, enquanto todo mundo está indo para a AI da vida, que não tem nada, não sou contra, tá tudo certo. Mas o que nós vamos fazer, né, para trocar o gás? Alguém vai ter que Alguém vai ter que fazer. fazer. Ainda bem que vai ter lá, Porto E Serviço. a gente está, né, a inovação, ela, você falou bem que era você ouvir o seu cliente, que é daí que você vai trazer a inovação. Eu concordo. E agora, ouvir o cliente, processar o que ele falou e trazer uma solução não é uma atividade sexy. Porque, eu ouvi muita gente dar trabalho. Ouvir o que você não queria ouvir Nossa, não é prazeroso. não. Então, essa sistemática, ela acaba não sendo sexy para o empreendedor. Mas tá você aqui contando uma história das marcas que você teve um feeling, mas certamente você ouviu o mercado antes de trazer e deram tudo certo. Eu tô aqui falando de tipo, olha, eu tô ouvindo os clientes que reconhecem o serviço como uma coisa positiva. Vamos desacoplar o serviço do seguro e oferecer como uma outra porta de entrada para o universo da Porto, da marca. Eu tive que lutar internamente para convencer pessoas que achavam que isso era loucura dentro da organização. Mas na medida que eu ia justificando, eu falava, olha, essa área de serviços, ela hoje é tratada como um centro de custo. E como todo centro de custo, todo mundo só pensa em cortar. Agora, no instante que nós transformarmos isso num centro de receita, É um negócio, né? é um negócio, vai ter orçamento, vai ter budget, vai ter marketing, vai ter pesquisa e desenvolvimento, treinamento, vai ter incentivo de longo prazo, ILP, para você promover pessoas, vai ter outras ciências, e sei lá o que vai dar. Assim, eu não sei se vai dar certo. Mas ter outras pessoas pensantes com o espírito de dono. E você imagina que cada cara desse que vai na casa de alguém trocar o gás, um exemplo, é um vendedor, né? De outros serviços. Perfeito. Quantas oportunidades ele pode nós vender não ali. Estamos aproveitando. Porque eu tô com o cara enquanto ele está consertando o gás, conversando com ele, não tô? Cris, Dona Maria tá lá. Vai lá. Conversando com o cara. E aí, seu José, como é que tá meu gás e tal? Puxa, tá, mas a senhora já tem seguro de vida? Porque o seguro de vida aqui era bom, porque esse gás desse jeito, imagina se a senhora morre, que explode você não tem seguro do apartamento. Exatamente. Qualquer coisa. O cachorro late, aí você fala, olha, puxa, você já tem seguro do cachorro. Do cachorro. Claro. A gente faz seguro do cachorro. Pois é. Entendeu? Ele é um vendedor nato, esse cara lá dentro, ele tem um contato direto com a pessoa. E o pessoal querendo investir em Google Ads. Em Google Ads. Sendo que estou dentro da casa do cliente, claro. podendo criar o lead qualificado. Pois é. Agora, o que acontece? Esse prestador que entrou na sua casa, eu preciso dar para ele uma ferramenta à altura. Eu preciso ensinar a ele o que é ter educação para ele não ser invasivo. Então aí eu preciso ter a humildade que nós temos que preparar essa força de trabalho para executar isso. É um exército de venda. Exato. E aí você
volta para fazer uma atividade que talvez não seja a atividade genial de pensar no aplicativo, ou no e-commerce, ou no hub, ou no squad. Cara, estamos voltando para o básico, É. que é recrutar pessoas, Treinar e vender. treinar e Gente, atender bem os seus clientes. mas deixa eu te falar, você pode fazer o que você quiser. O básico nunca vai sair de moda. Eu também acho. Pô, não tem. Tudo bem, eu adoro várias coisas, mas assim, ontem eu sentei e fiz um raciocínio sobre as taxas, né, que a gente deixa no meio do caminho de quando você paga alguma coisa. Se eu te der R$ 50, é R$ 50. Se você der para ela R$ 50 no mercado, é R$ 50. É R$ 50 que está circulando. Se eu pago com o meu app do celular e com o cartão de crédito, você deixou 1,5% para o app, ou 2,5% para o cartão de crédito, ou não sei o quê, quando os R$ 50 que eu passei aqui, você recebeu 40 ou 45, quando você passa para o outro, recebeu 40, quando passa para o outro, recebeu 30, e quando você vê, esse dinheiro sumiu no meio do caminho. É Porque verdade. vai ficando em taxas no meio do caminho. Então eu falei, gente, eu adorava quando eu fazia cheque. E o americano usa cheque até hoje. Sabe quanto tempo levava para fazer a folha de pagamento de uma empresa com 800 funcionários? 5 minutos. Vou pegar a pasta de cheque, assinava os cheques, daquilo lá ia para o banco resolver um problema. Hoje, com o aplicativo caiu. Um minutinho só que eu estou pensando. Agora eu preciso baixar o e-safe. Agora a segurança, no foto com a segurança. Às vezes, você leva 1 hora para fazer o pagamento através dos aplicativos do banco. Eu falei, cadê meus cheques? Que eu morro de saudade do cheque. O pessoal falou, onde já se viu isso? Eu falei, sabe o que é? Tem algumas coisas que custam menos, são mais rápidas, nós estamos substituindo por coisas mais complexas, que tem mais condição de você ser invadido, de ser roubado, de não sei o quê, e que leva muito mais tempo para fazer. Tem a elegância das soluções. E às vezes o mais simples é mais elegante. Pois é. É muito fácil. Eu adoro. Hoje eu saio com meu celular, não preciso mais nada, né? Você paga, tem documento, tem tudo lá. Não precisa nem de bolsa mais, se você não quiser. Mas, mas que é o básico, nunca vai sair de moda. Esse não vai, porque ele é mais rápido, raiz. A diferença da gente é que a gente é empreendedor raiz. Aquele que, né, quebrava paralelepípedo com e assistia, a campanha de mídia era novela 1, novela 2, Fantástico, né? Era a campanha de mídia que todo mundo usava, era o xizinho na novela 1, novela 2 e o no Fantástico. Era isso, ninguém sabia mais do que isso. Agora, as coisas sofisticaram tanto, tem tanta opção, que as pessoas têm A gente conseguiu, pouca na resiliência. última reunião que meu pai participou, e a minha primeira no board, foi muito legal. A gente, anos e anos, falando sobre o futuro e o que nos definia, e aí estava na moda falar de propósito. E a gente queria chegar numa discussão, toda consultorias ajudando a gente a entender o propósito. Não chegamos a nada. Mas nessa única reunião com meu pai, que foi a última que a gente fez junto, aí a gente chegou numa essência que era ser cada vez mais um porto seguro na vida das pessoas e seus sonhos. E aí a gente falou, pô, estava na nossa cara desde sempre. O nome estava lá, Porto Seguro. As pessoas usam isso na novela. Eu estou buscando meu Porto Seguro. E ser cada vez mais traz um movimento de crescimento que nos impulsiona. E aí virou, hoje, é uma pergunta simples, que ela serve para o bem e para o mal. Então, quando eu muitas vezes vejo alguma área que toma uma decisão que eu discordo, eu pergunto para o líder, falo, vem cá, você acha que essa decisão faz a gente ser cada vez mais um porto seguro para a vida das pessoas e seus sonhos? Aí a pessoa olha para mim, acho que não, né? Então vamos mudar e pronto. Esse é o feedback. E do mesmo lado, alguém faz alguma coisa que supera expectativas. E eu posso chegar para a pessoa e falar, cara, parabéns. Essa sua atitude faz a gente ser cada vez mais um porto seguro para a vida das pessoas e seus sonhos. Então, a gente conseguiu chegar num mantra É um mantra mesmo. que funciona para o bem e para o mal. É uma linha de comportamento que vai separar o certo do errado. É maravilhoso.
e simples. E simples. Porque a gente estava falando, né, da dificuldade que é você explicar a estratégia para as pessoas. Sim. Agora, quando você consegue traduzir isso num mote e ensina as pessoas a como usar, eu consigo agora pegar o cara do gás que vai na sua casa e tentar transmitir para ele esse valor. E que para quando ele esteja dentro da casa da Cris, Ele pensa isso. ele saiba agir dessa forma. Maravilhoso. Você é incrível. Gente, eu preciso ficar um ano aqui com, com o Bruno para conseguir tirar tudo que ele tem para nos ensinar e falar. Você vai ter que voltar outras vezes. Isso é um prazer. Eu sou seu Olha, fã. deixa uma mensagem para os nossos empreendedores, Bruno. Não, primeiro, parabéns pela coragem. Ser empreendedor é um mindset de pessoas que não têm preguiça. Eu admiro. Eu acho que nós loucos somos aqueles 2% que vai fazer as mudanças do mundo. Então, parabéns. Mas lembre-se, não vai ser fácil. Você vai ter que ir e vir, testar. E é a resiliência que no final vai ser a diferença entre você colher os louros ou enxugar as lágrimas. Sucesso para todos vocês. Que maravilhoso, é isso. Gente, conversamos com o Bruno Garfinca, presidente do Conselho da Porto, e aprendemos muito com ele hoje. Mensagens incríveis que me fizeram refletir várias coisas, até da minha vida. Foi muito legal mesmo. E é isso, o Papo de Tubarões. A gente conversa com tubarões que trazem para a gente ensinamentos, às vezes, de coisas que a gente não teve tempo de parar para refletir. Então, compartilhe esse vídeo com quem você gostar muito, porque com certeza vai trazer transformação para todas essas pessoas. E não deixe de seguir o nosso canal e de dar um like aqui, para que a gente cresça no YouTube e mais gente possa ver o nosso Papo de Tubarões. Espero vocês na semana que vem.